Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu quero falar uma palavra um tanto contundente, intrigante, mas que você reflita e assim veja como você está, como eu estou, porque nós precisamos analisar o estado da nossa alma, da nossa vida com Deus, sempre. Então, eu começo perguntando: quem você é dessa lista que eu vou falar agora? O procurado ou a procurada? O que procura ou a que procura? O que não quer saber? Ou o que ainda está pensando em procurar? Então, quem é você dessas 4 perguntas, aonde você se encaixa? Quando eu falo o procurado, a procurada, talvez tenha gente que tenha temor de ouvir isso e diz assim: eu já fui procurado ou procurada por pessoas que não eram bons, estão procurando meus filhos fui jurada de morte, essas coisas. Pois é. E aí eu lhe pergunto, por que você não procura por Jesus, pelo Senhor Jesus, antes que o mal que já anda procurando por você e pela sua alma venha concluir a sua tarefa? Então, o ou a procurada, você é procurado, procurada pelo Senhor Jesus? Como assim eu sou? Ora, primeiro, nós somos criação do Senhor Deus. Segundo, acha mesmo que Deus não se importaria com a sua vida? E em terceiro lugar, como diz, enquanto temos vida nessa terra, Ele diz que chama todos das extremidades da terra para que venham até Ele, porque Ele é o Senhor e não há outro. Então o Senhor sempre nos procura, de alguma maneira, seja colocando alguém para falar do Evangelho no teu encalço, seja você se deparando com uma pessoa e outra, e essas pessoas falando acerca do Senhor Jesus para a sua vida, seja você tendo sonhos, entendendo claramente que Deus está lhe chamando. É tanto que Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o Senhor procura por uma alma. Alguém pode dizer: o Senhor, Deus, procura por mim? Logo eu digo: você mesmo, você mesma. Porque não é o seu estado de vida externo que impede de que Deus se preocupe com você, de que Deus não tenha planos para você, de que o Senhor não possa mudar a sua vida, ou não é o seu externo que define o seu valor, mas aquilo que o Senhor Deus constituiu que você fosse. E a Bíblia diz que os que estão no Senhor Jesus é nação santa, é propriedade exclusiva dele, povo que teve e está tendo
oportunidade de sair das trevas para vir para a maravilhosa luz, povo com título de povo de Deus. Então o Senhor nos chama para isso e muito mais. Agora é claro que muitas coisas se veem por aí, mas o objetivo original do Senhor nosso Deus está nos procurando, está, como diz, no nosso encalço, posso falar assim, é porque Ele deseja que despertemos para Ele, é porque Ele deseja fazer uma mudança, um mover na nossa vida, é porque Ele deseja salvar a nossa alma. E para provar que o Senhor foi ao encontro de alguém, lá nos tempos primórdios da Bíblia, eu posso citar Noé. O povo estava fazendo o que bem queria, como diz, vivendo como bem queria, e o Senhor observou tudo aquilo, e ali pesou o coração do Senhor, o Senhor se entristeceu, e daí ele foi à procura de quem para falar do seu desgosto? De Noé. E ele começou a conversar com Noé e falou para Noé um projeto, para Noé construir uma arca, para que nessa arca fosse preservada a família dele, a família, como diz, dupla de animais. Quer dizer, o Senhor procurou um ser humano para falar. Exatamente. Noé, outro que teve um privilégio tanto. Mas infelizmente, a maldade ele deixou com que prevalecesse. Foi Caim. Quando Caim e Abel foram oferecer ao Senhor sacrifícios, o Senhor observou e recebeu bem a oferta de Abel, mas não acatou bem a oferta de Caim. Então o Senhor disse assim: Caim, por que caiu o teu semblante? Por que tiraste? Se tu fizeres o bem, tu não serás aceito? Faz o bem, Caim. Mas se você fizer o mal e continuar com o seu coração cheio do mal, você vai dominar pelo mal, o mal vai te dominar e o pecado jaz às portas. Aí eu pergunto, ele quis ouvir o conselho do Senhor? Não. E aí viveu muitos dias na terra, viveu. Mas imagine uma pessoa viver muitos dias na terra e, como diz o Senhor, não ter prazer na alma dessa pessoa. Foi o caso de Caim. Foi amaldiçoado porque matou o irmão. E, como diz, viveu muito, viveu, a terra precisava procriar. Mas acontece que ele não dava nenhum prazer ao Senhor Deus, porque ele não procurava ser uma pessoa melhor, ele não procurava o arrependimento, ele não buscava por Deus, ele não procurava melhorar suas ações, nada que fosse bom e favorável, somente o bom e favorável para ele, para si, intrinsecamente, mas não que agradasse ao Criador. Então aqui uma lista de alguém que foi procurada pelo Senhor Jesus também. Eu posso citar o exemplo da mulher samaritana. Nós sabemos que existia uma treta, uma polêmica muito grande entre judeus de sangue puro e entre os samaritanos. E essa treta começou com os samaritanos tempos atrás, quando eles se opuseram ao povo de Israel, que tinha sido libertado aos judeus do cativeiro e que estavam construindo o templo. Então ali os samaritanos se levantaram contra.
E tempos depois, nos tempos do Senhor Jesus, então os judeus eram irados com os samaritanos também, porque eles eram o resultado de, como diz, judeu misto com de outra nação, ou um marido ou uma mulher de outra nação. Então ali os judeus, eles não gostavam dos samaritanos por isso. Mas a palavra do Senhor fala em Evangelho de João, capítulo 4, que o Senhor Jesus, ele vai, como diz, passa por uma cidade chamada Samaria. E é interessante, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, que a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Ou seja, tinha alguma coisa muito importante em Samaria para ele fazer, porque era necessário, ou seja, indispensável que ele, como diz, viesse a passar por Samaria, não podia deixar de passar. E o que é que era indispensável? Era ele justamente conversar com uma mulher que ia pegar água fora do horário costumeiro das mulheres, porque ela tinha uma vida muito desorganizada e o Senhor Jesus queria libertar aquela mulher de todo o estigma da sociedade, de todo estigma de culpa na mente, de todo estigma de ser, como diz, ameaçada, apedrejada na rua por conta da vida que ela tinha. E a Bíblia diz que quando ele chega ali no poço, cansado da viagem, ele se senta. E ali era por volta de meio-dia, ou seja, meio-dia é um horário muito quente do dia. É um horário assim que geralmente é um horário assim onde o sol, como disse, está bem ativo, bem quente. E ali, ele sentou-se ali e foi a hora que ela apareceu para tirar água. Porque o costume das mulheres era pegar água, se não fosse muito cedo, mas no final da tarde, num tempo mais frio. Porque além de pegar água nos cântaros e levar a água, como diz, um trabalho dispendioso, então tinham que aproveitar o melhor horário, mas essa ia de meio-dia, justamente porque ninguém ia nesse horário, só ela para ela poder pegar água em paz, somente para ela ter sossego e não ser perseguida pelos outros judeus, porque o problema dessa mulher era muito mais do que um problema de ela ser mista. Ou seja, ou o pai ou a mãe era judia, judeu ou judia, e casou-se com um que era de outro país, de outro povo, e assim formava os samaritanos. Então ali, o Senhor Jesus, ele vai e conversa com ela e pede água. Ele estava com sede, cansado, ou seja, em sua forma corpórea humana. Ele chorou, ele cantou, ele comeu, ele se entristeceu, ele fez amigos, ele falava com as pessoas, ele dormia, ele acordava, ele orava, ele ia para o monte. O Senhor Jesus, ele ensinava, ele, vamos dizer assim, se sociabilizava com as pessoas, como diz,
em figura humana, muitas coisas de seres humanos ele fazia. Agora a Bíblia diz, exceto uma, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, aqui mostra que ele pede água a essa mulher. E no que ele pede água, ela se assusta. Porque ela diz, como o Senhor, sendo um judeu, digamos assim, de raça pura, sendo um judeu, pede a mim água, que sou uma mulher samaritana, porque os nossos povos não se dão bem. E como é que o Senhor me pede água assim? Só faltou ela dizer com tanta gentileza, me tratando assim, como gente, como pessoa. E o Senhor começou a evangelizá-la. E disse, se tu soubesse que eu tenho uma água diferente para dar, se tu soubesse, na realidade, quem é que está te pedindo água, se tu soubesse que eu tenho uma água a qual você jamais teria sede outra vez, só faltou ele dizer assim, se você soubesse que eu sou poderoso para mudar radicalmente a sua vida, é isso que ele queria dizer para a procurada, que era essa mulher. Ele foi a Samaria só para procurar por ela, porque queria libertá-la da vida a qual ela tinha e do estigma que ela carregava. E ali ela diz, o Senhor Jesus disse, você está me servindo água? Quem beber desta água aqui tornará a ter sede, vai vir no poço de novo. Mas a água que eu der nunca mais terá sede. Ao contrário, se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa? É a palavra de Deus, que alimenta a alma. É a palavra de Deus que, como diz, que liberta, que nos dá um conhecimento acerca do Senhor Deus, acerca do que precisamos, acerca de como devemos nos proceder na vida, acerca do que é certo, do que é errado, acerca da vontade de Deus para nós. Tudo está na palavra do Senhor. E a mulher, ela disse assim, então me dê dessa água, Senhor, para que eu não volte mais aqui para vir buscar, me dê dessa água. Aí o Senhor Jesus olhou para ela e disse assim, eu posso dar, mas primeiro vai atrás do teu marido e volta com ele, traz ele. Aí ela disse assim, ô Senhor, eu não tenho marido não. E o Senhor disse, disseste bem que não tens marido, porque tu já tivesse 5 maridos. E esse aí que é o 6º, que tu vive com ele, mas não é teu marido. Aí ela disse, sim, o que o Senhor acabou de falar é verdade. Então, por isso que ela poderia nas ruas ser apedrejada. Porque era, como diz, de acordo com a lei, era considerada uma mulher adúltera. Ela não era casada com aquele homem, vivia com aquele homem e teve 5 maridos. Não se sabe se era viúva dos 5. Não se sabe se abandonou os 5, ou 2 ou 3, ou se foi abandonada. Só Jesus é quem sabe. Como eu aproveito o ensejo para dizer, só o Senhor Jesus sabe o que cada um passa. Mas ainda assim Ele tem a solução certa. Ainda assim Ele nos dá a oportunidade. Ainda assim Ele é capaz de colocar a nossa vida no lugar.
de organizar a nossa vida. Então ali ela disse: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, viu? Porque tudo que o Senhor falou aí é verdade. Mas aí ela estava tendo conhecimento acerca de quem era o que pediu água a ela aos poucos. O Senhor Jesus não era só profeta. Aí ela vai, o Senhor Jesus declara e diz: creia em mim, que esta é a hora que vocês adorarão o Pai. E é chegado o conhecimento sobre a salvação. E a salvação vem dos judeus. Por que o Senhor disse que a salvação vinha dos judeus? Porque o Senhor em si resolveu nascer no meio dos judeus. E ali ela fala e diz assim: sim, Senhor, eu creio que o Messias, o chamado Cristo, virá, vai remir todas as coisas, vai fazer grandes coisas. Aí o Senhor diz: sou eu, mulher, que falo contigo. É eu. Sou eu que falo com você. Olha que grande amor o Senhor tinha por essa mulher. Que grande amor Deus tem pela sua alma. É muito grande. O Senhor Jesus não a condenou pelos pecados dela. O Senhor Jesus não falou sobre a vida dela para incriminá-la. Não. Mas para libertá-la. E a Bíblia diz que o Senhor diz: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Aí foi quando ela disse: eu sei que o Messias vai vir, e ele disse: eu sou o Messias que falo contigo. Essa mulher, no momento que ouviu isso, como diz, voltou e começou a falar para todo mundo que viu o Messias, e deixou cântaro, deixou tudo e foi correndo. E ali, como diz, eu tenho certeza que a vida dela nunca mais foi a mesma. Porque a vida de um ser humano, o Senhor faz a obra, mas só volta a ser pior se o ser humano quiser. Se o ser humano não valorizar o que o Senhor Jesus faz, se o ser humano der lugar ao inimigo novamente, der lugar às coisas que não se deve dar. Então ali ela foi procurada pelo Senhor. Grande era o amor do Senhor por ela. Glória a Deus. Segundo ponto, essa primeira foi a procurada pelo Senhor Jesus. Teve esse privilégio. Segundo, tem alguém aí que está procurando pelo Senhor Jesus? Quem é que está procurando? Você procura pelo Senhor Jesus? Tem procurado? Ou não? Ou acha que ele não existe? Ou acha que nem sabe se ele está ouvindo? Ou está ocupado demais, ocupada demais? E você está procurando pelo Senhor Jesus? Pois muito bem. A Bíblia fala de um homem que foi procurar o Senhor Jesus. E ele também, suplantou estigmas. Ele deu o jeito dele. Mas ele foi até o Senhor Jesus. E esse homem era Zaqueu.
Ele suplantou os estigmas, sim. Quais? O de ser criticado como um grande pecador, porque era cobrador de impostos desonesto. Por causa da sua estatura e a multidão podia sufocar ele. Por prestar serviços a Roma. E essas coisas, ele suplantou todas elas, inclusive palavras de pessoas que o recriminavam, mas isso não fez com que ele saísse do foco, que era se encontrar com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que isso foi em Jericó. E ali ele viu que a multidão era muita. O que ele fez? Ele certamente foi por outra rua, alguma coisa ele fez e subiu numa figueira brava. Para pelo menos dizer assim: Senhor Jesus, eu queria falar com o Senhor. Certamente ele queria falar alguma coisa, não só olhar o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu quero ficar na tua casa. E ali, quando o Senhor falou isso, não teve outra coisa. Ele obedeceu prontamente, com alegria, rapidamente. Não ficou protelando para depois, nem para mais tarde, nem para a semana, nem outro dia, e nem outra hora, e nem outro instante. Ele foi na mesma hora. Ou seja, se você percebe que o Senhor Jesus está lhe chamando, aconselho-te que é melhor você dar ouvidos, acatar, aceitar de bom grado e abrir a sua mentalidade, o seu coração, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém der ouvidos, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pois muito bem. Então, eu te pergunto, você está procurando pelo Senhor Jesus? Zaqueu deixou todo estigma para lá e foi procurar. E o Senhor disse: olha, vou entrar em tua casa. Hoje eu vou ficar na tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu, recebeu com alegria, foi-se embora. E o povo dizia: ele vai entrar na casa do pecador, ele que é santo, ele que diz que é isso, que é aquilo. Porque, como sempre eu falo, aonde fosse, o diabo tem sempre gente falando contra a vida dos outros, contra a bênção dos outros, tem inveja dos outros, ou acha que as pessoas, como diz ele, ela merecia oportunidade e aquele não. Então sempre tem dessas coisas, infelizmente. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, como diz, é como se não desse ouvido a nada disso. E ali na casa dele, é como eu digo, ele fez uma coisa que o Senhor Jesus podia fazer por ele, mas o Senhor Jesus não ia fazer. Porque tem coisas que é da nossa responsabilidade fazer. O Senhor Jesus já fez tudo, que foi morrer na cruz do Calvário por nós, dar a sua vida, para que pudéssemos ter uma oportunidade de remissão, para que pudéssemos ter comunhão com ele novamente, se bem que aqui no texto ele não tinha dado a vida ainda, mas acontece que o Senhor gosta de ações voluntárias que agradem a ele, e uma que Zaqueu fez foi, ele disse: Senhor, hoje eu estou dando metade do que eu tenho aos pobres, e se eu extorquir de alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. E o Senhor Jesus disse, só faltou dizer assim: que maravilha! Mas ele, feliz, ele disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este homem
também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, você está procurando pelo Senhor Jesus? Não, ainda não. Estou pensando. Nem sei. Religião é fanatismo. É a raiz de todos os males. Aí eu já adianto e digo, se você pensa assim, você está pensando muito distorcido. Porque eu estou falando do Deus vivo. Eu não estou falando de um sistema. Embora que o cristianismo, a igreja, quem é a cabeça, não é nem o cabeça, é a cabeça, é Cristo. Porque não existe outra cabeça, quem é a cabeça é Cristo. O cristianismo existe. Fazer o bem às viúvas, aos pobres e manter-se incontaminado do mundo. Esse é o sentido da verdadeira religião. Agora, como diz, aí por causa de outros conceitos negativos, você não procura pelo Senhor Jesus? Aí eu te pergunto, o que tem a ver o teu pensamento com a realidade que eu acabei de falar? Então é preciso ter discernimento do que é religião, do que é religiosidade, do que é apostasia, do que é o engano, do que é a queda, do que é que existem os remanescentes, de quem é o Senhor Jesus, quem fundou o cristianismo, do que é religião, que a Bíblia fala, o sentido da verdadeira religião, Tiago capítulo 1, como diz, tudo isso é necessário saber, tá certo? Então, aí tem gente que se decepciona com alguma coisa, ou diz assim, aquele líder caiu, é mais um. Outros dizem assim, é mais um que vai dar dinheiro pro pastor, é mais um que é boba, que é besta, para não dizer outra palavra mais feia. Aí eu digo, cuidado. Porque você está escarnecendo da fé dos outros. E está completamente equivocada. E está completamente sem entendimento das coisas também. Porque, para começar, o sábio, ele não vive, como diz, com a voz alta, como diz, no meio do povo assim, falando o que quer, e o povo olha e diz assim, mas que tolice. Não, quem tem discernimento das coisas tem juízo, fala na hora certa, fala a verdade, fala, como diz, com convicção, mostra as provas, mostra o que é correto. Agora, quem quiser viver segundo o seu coração, os seus pensamentos, aí é outra coisa. Não é assim. Então, Zaqueu procurou pelo Senhor Jesus e foi beneficiado. O cego de Jericó, o que dizia assim, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que vivia mendigando, como disse, só faltava dizer que ele era a terceira pessoa depois de ninguém, diante da sociedade. Também foi beneficiado pelo Senhor Jesus. No meio da multidão inteira, ele foi beneficiado. Também a mulher do fluxo de sangue, que quebrou estigmas, de sair sangrando no meio da rua, sim. Porque ela tinha, com certeza, vamos falar segundo a medicina,
um problema uterino terrível que não cessava de sangrar, e ela já tinha gastado tudo com os médicos, 12 anos, vivia doente, e quando foi a oportunidade que ela soube que o Senhor Jesus ia passando por ali, é como se ela dissesse, é hoje, eu nem preciso falar com ele, porque ele deve ser muito ocupado, cheio de gente ao redor dele, mas basta eu tocar na orla da veste dele, eu tenho fé que esse homem é o Messias, é o Filho do Senhor Deus, ele é o próprio Deus, eu tenho fé, e assim quando ela tocou na orla das vestes, ela foi instantaneamente curada. O Senhor Jesus parou e disse, quem me tocou? Aí os discípulos que ainda não tinham esse discernimento, poderia pensar, o Senhor Jesus está perguntando quem tocou ele, mas deve ser de uma forma diferente, porque ele está perguntando quem tocou nele e a multidão comprime ele. Então, alguma coisa o mestre quer é nos ensinar. Aí veio um e disse, mas Senhor, a multidão inteira, ela te comprime, e o Senhor está perguntando quem é que tocou no Senhor, todos nós aqui, ó. Aí o Senhor Jesus é como se dissesse, você não está entendendo. Alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude, que também é um derivado da palavra poder. De mim saiu virtude. Aí ali a mulher confessou tudo e o Senhor disse, vai, a tua fé te salvou, ser curada desse mal. E ali um mal de 12 anos, um estigma onde ela nem podia estar com a família porque era considerada impura. Segundo a lei, tinha que estar na cidade dos refugiados ou isolada num canto. Como diz, mas ali o Senhor fez um milagre. Jairo foi outro, chefe da sinagoga. Certamente, quantas vezes esse homem foi contra o Senhor Jesus. Mas quando viu sua filhinha jaz à morte, ele também foi procurar pelo Senhor Jesus. E no que ele foi procurar pelo Senhor Jesus, ele disse, mestre, eu queria tanto que o Senhor fosse na minha casa. A minha única filha está muito doente. E o Senhor disse, eu vou na tua casa. E a multidão por ali. E de repente chegou os mensageiros, como diz os trabalhadores, os servos de Jairo, e disse assim, olha, não incomoda mais o mestre não, que ele morreu, que a tua filha morreu. Tem mais jeito para ela não incomoda mais ele não. Ou seja, tem gente que não entende as coisas, aí se torna como uma pedra de tropeço na vida de outro. Se tu não sabe de nada, procura aprender. Procure aprender para o seu próprio bem. Deixa a pessoa desenvolver a fé. Pela palavra de Deus. Agora o caminho é a palavra de Deus. Não é conforme você pensa ou acha que deve ser não, tá certo? É pela palavra de Deus. E ali Jairo, entristecido, e o Senhor disse, não temas, crê somente. Foi na casa dele, só tinha pranto, choro. Pense o povo chorando pela menina e ao mesmo tempo a maldade nos corações, porque o Senhor disse, eu irei, ela está só dormindo, eu irei acordá-la. Aí riram. Imagina, estavam chorando, de repente riram. Que contradição, né? Riram. Por que riram? Porque certamente acharam que o Senhor Jesus estava falando coisas sem nexo. E dizendo assim, eles disseram, nós sabemos que a menina está morta e tu está dizendo que vai acordar ela, que ela está só dormindo?
Ora, e quem foi que disse que para o Senhor da vida, para aquele que tudo pode, que tem poder, para aquele que tem nas mãos, Ricande Heviafly, todo poder, quem foi que disse que é impossível a senhora morte não obedecê-lo? Se ele disser sai, imediatamente a pessoa volta à vida. O corpo de Jairo já em estado de putrefação, 4 dias. E ele lá, mortinho. Quando o Senhor Jesus orou e disse, Lázaro, vem para fora. Evangelho de João 11. O que era defunto deixou de ser. O que cheirava mal deixou de cheirar mal. O que choravam e pranteavam, pelo menos por um bom tempo não choraram nem prantearam mais. Porque não há nada impossível para o Senhor Jesus. Agora nós, seres humanos, somos muito distantes às vezes de entender as coisas de Deus, usamos muito a racionalidade ou outras formas, outras doutrinas, estudos, ciência e esquecemos, anulamos completamente o lado espiritual. E aí o Senhor Jesus nos faz uma pergunta: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ali o ex-defunto, Lázaro, como diz, foi tirado as ataduras, ficou vivinho da Silva, e a menina, a filha de Jairo, o Senhor Jesus pega ela pela mãozinha e fala em aramaico e diz, Talita cumi, que significa, menina, te levanta. Aí a senhora morta tem que sair de perto. A menina se levantou, ali normal, curada para a glória de Deus, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então observe, se você é procurado pelo Senhor Jesus ou se procurar por Ele, Ele sempre tem um bem para oferecer. Ele diz que todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. No mínimo uma resposta você vai ter, no mínimo uma resposta do próprio Deus. Você vai ter, porque para você ter as bênçãos de Deus não é só procurar uma vez e sair do caminho. Não é só você entender um pouco a palavra e dizer que não aceita. Então, no mínimo uma resposta favorável você terá. Terceiro ponto. Tem aqueles que não querem saber do Senhor Jesus. Alguém pode estar ouvindo esta palavra e dizer, ou assistindo e dizer, eu não quero saber desse teu Deus. Eu estou muito bem, obrigada. Aí eu respondo, não me interessa saber como você está. O que me interessa saber é a tua alma, se você vai continuar no casuísmo de não querer nada com Deus, ou se você vai buscar por Ele. Porque a sua vida não me interessa. A sua vida não é a mim que você vai prestar conta. A sua vida, o que você faz da sua própria vida, é você e o próprio Deus.
Não, como diz, não pense que contando você vai fazer pouco dos cristãos, pouco de mim, pouco do pastor. Você está fazendo pouco da palavra de Deus e contra o próprio Deus. Não, mas que nada, eu estou ótima. Cadê essa justiça de Deus? Eu digo, aguarda. Só aguarda. Um dia ela chega num de repente, sem misericórdia. Deus é misericordioso? É. Mas a Bíblia está escrito assim. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem pisa e rejeita o Filho de Deus não verá a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Como eu já te falei, Caim, Saul, Manassés viveram muito tempo, mas a alma deles não dava prazer ao Senhor Deus. Porque nada de bom eles buscavam. Porque nada que agradasse a Deus eles faziam. Porque nada que era da vontade de Deus eles seguiam. E o Senhor deu tempo abundante para ver se essas pessoas se voltavam para Ele. E é isso que Ele faz com